Angola só vai para frente o dia que os jovens entrarem num consenso comum que conversar sobre a sociedade, falar sobre política, não necessariamente você é revu. E essa é uma construção que nós devemos já derrubar agora, enquanto tivermos tempo, e acreditar que formação não é só administração. Entendeu, capite, muchachos? Inscreva no canal, ativem as notificações, que são de partilhar o vídeo com vocês interessados. Bom, pessoal, permitam-me passar para vocês aqui um ponto de vista extremamente complexo sobre Angola e claramente só vai fazer sentido se vocês tirarem pelo menos até no meio ou até no final. Vocês têm de pular, né? Não pula, rapaz. Não pula. Depois vais querer entender Angola. Quando eu for para a rua mostrar uma coisa, vais querer entender porque é que aquilo é assim. Tens que assistir esses vídeos que eu faço aqui em casa. É passar mensagem, aqui está passando mensagem. Bom, pessoal, sem querer ser mais aí prolixo, devemos começar só um dalino. Você me acompanha que a partir do canal, está inscrevendo no canal. Bom, pessoal, nós aqui em Angola temos uma construção sobre realmente o que é a política. Política é sinônimo, primeiro, de guerra, é sinônimo de pejoração, é sinônimo de despertar para algo ruim, né? Antigamente, aqueles que viviam na mata, que entendiam claramente o que estava acontecendo aqui no país, estou a falar isso depois da independência, né? Que aconteceu aqui entre irmãos, eram chamados de quacha. Todo indivíduo que vinha para a rua com boi de cabelo, boi de barba e tentava conscientizar as pessoas daquilo que estava acontecendo aqui na banda, era chamado de quê? Quacha. Ele é quacha, quacha. Pessoal, quacha é uma língua umbundo que significa amanheceu, despertou, acordou. Entendeu? Então, o tempo foi, o tempo vai. Essa palavra quacha se tornou basicamente que pejorativa, porque simbolizava pessoas que só queriam a guerra. E quanto mais o tempo passava, mais isso foi se fortificando. Até que em 2012 as coisas cessaram e claramente todo indivíduo que pertencia a uma classe de pensadores contrário daqueles que governavam acreditavam ser revu, independentemente de quem seja você. És revu, estou com o cabelo cortado, és revu, porque você pensa diferente. Então as escolas criaram uma doutrina e basicamente a história que nos contam aqui nas nossas escolas são histórias que começaram basicamente em 1975. O resto só passam. Até as histórias coloniais nos contam as partes mais imponderadas. Ah, não sabiam disso? As histórias coloniais nos contam a parte mais imponderada sobre a Rainha Zinga e outros líderes políticos e monarcas que já passaram aqui nessas bandas que hoje compõem Angola, só nos contaram as partes positivas. Quero um exemplo, Rainha Zingambandi, a gente cresceu acreditando que ela basicamente era alguém muito foda, e ela era. Yeah? Não estou aqui descredibilizar, ela era. Mas deixaram para trás muita coisa, que ela foi esterilizada pelo seu irmão, que o seu irmão lhe perseguiu. Deixaram para trás muita coisa, que ela era filha de escrava, entendeu? Ela era uma filha bastarda e para não ser, por exemplo, assim excluída, o pai dela lhe fez crescer como homem, se tornou general muito cedo, representou aí os interesses do reino do pai dela frente aos portugueses. Ela foi batizada pelos portugueses, ela tem um nome assim ocidental. E essa mesma rainha Zingambandi foi perseguida pelo seu irmão durante muito tempo, porque estavam aí a lutar pelo trono. A rainha Zingambandi fundou o reino da Matamba por questões todas de problemas familiares e blá blá blá. E dizem que a rainha Zingambandi no exército dela só incorporava a mulher. É mentira, tinha boi de machos que lhe davam apoio, entendeu? Os anciãos que não queriam ela lá. Mas quando ela foi descendo, né? O reino estava lá no norte e ela foi descendo as corridas para fugir do irmão, porque o irmão não queria que ele roubasse, então ele mandou ele esterilizar, porque amanhã se essa nascer, nem que ela não subir no poder, o filho dela vai querer subir no poder. Então o tempo vai, tempo vem. A rainha Zingambandi, a princesa na época, foi criando o seu próprio reino, que subiu depois lá, deu uma porrada nos anciãos que estavam lá, tornou-se rainha. Ela já esterilizada, sem frutos para dar, simplesmente ela começou a tipo limpar, tá a entender? Limpar. Mas ela vendia escravo, entendeu? Ela vendia escravo, ela preservava muito, ela era muito, como é que eu vou falar? Ela preservava muito ela preservava muito a merda. Ela era conservadora, porra. Ela era conservadora, ela preservava muito o seu reino, então não permitia que nada entrasse. E custava tudo pela paz, até que um dia ela despirocou e começou a tomar as rotas portuguesas. Tá entendendo?
ela começou de novo com o conflito porque os portugueses estavam a bolar plano de ele capturar e blá blá blá. Ela simplesmente tomou as rotas portuguesas, só que não passa nada. Se vocês quiserem passar aqui, vão ter que me pagar. Então, isso que aconteceu. Então, ela vinha nos reinos portugueses para fazer cumbu, né? Muito negócio e tal, tal, tal. Até que um dia um deles despirocou também, entraram de novo em fight. E a rainha Zingambandi não morreu se atirando naquela de Calandula, como nos contaram. Tá entendendo? Aquela conta morreu velha. Ela deu o trono na irmã dela. E a irmã dela não conseguiu manter o trono. Então, tem diversas batalhas da rainha Zingambandi que deixaram para trás e só nos contaram as partes positivas. Que você vai nos livros lá, no livro do primeiro siglo, você encontra a rainha Zingambandi a sentar num escravo. Então, só nos contar as partes positivas e negativas aos olhos de cultura africana. Estás a entender? Vimos uma rainha extremamente empoderada e que claramente não precisava de homem. É basicamente isso que nos falaram, é mentira. O reino dela estava cheio de macho. Não se fazia reino sem macho naquela época, tá entendendo o que eu estou a falar? E outra coisa, um assunto muito peculiar, que quase ninguém fala sobre isso, a rainha Zingambandi matava todos os homens que dormiam com ela depois dela ser esterilizada. Entendeu? Ninguém cunava a rainha Zingambandi, com todo o respeito, ninguém cunava a rainha Zingambandi sem, por exemplo, isso aí é vivo, não. Acordava atrás, acordava não, né? Aparecia... Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Então, era uma cota muito foda, muito lixada, mas que tinha respaldo de homens que estavam em torno dela, porque no final de contas um reino não se mantém sozinho, precisa de outros reinos pequenos que vão servir de vassalo para trazerem aí a solidez no domínio daquele reinado. Até aí estamos, né? Nenhum reino é só sozinho, não. O reino precisa de apoios. Prontos. Essa é uma história da rainha Zingambandi. A história foi passando e só nos contavam, parece, coisas que convêm. E todo indivíduo que sabia mais ou menos o que acontecia era visto como quacha, aquilo que eu estou a falar. E quacha se tornou pejorativo, por mais que era positivo, tornou-se pejorativo. Quem eram os quacha? Os da UNITA, eram quacha. Despertaram, agora querem luta. Querem luta por quê? Então eram quacha. Está entendendo o que eu estou a falar? Então, de lá para cá, isso foi se consolidando mais. Em 2002, quando a paz chegou, as coisas começaram a virar mais ainda. Tanto é que nós jovens hoje, quando estamos numa roda, dificilmente discutimos sobre assuntos sociais por questões de pertencimento. Porque no exato momento que a gente começar a falar sobre um assunto que, aos olhos de muitos angolanos, é um assunto delicado, a gente acaba sendo excluído da roda de amigos. É isso que acontece aqui em Angola. Agora, a reflexão que eu quero passar aqui é qual? É que se Angola, por exemplo, né, hoje em dia é governada por pessoas que são extremamente estudiosos, são pessoas muito inteligentes, porque nenhum burro consegue governar um país. Convenhamos. Não importa o que falam sobre políticos, não sei quanto, precisa ser inteligente para conseguir manter um país. E precisa estar rodeado de pessoas inteligentes para conseguir manter um país. Então pronto. Hoje em dia, um grupo comanda o país e comanda outros partidos políticos e assim ditam o que é que devemos ou não seguir. Nós que somos jovens hoje, fugimos da política, vamos vir querer aprender sobre esse assunto de administração pública mais tarde. E mais tarde será tarde por quê? Porque nós não seremos capacitados. Então a incapacidade muitas das vezes começa em nós mesmos, porque no final das contas os grandes panafricanistas tornaram-se bons naquilo que faziam, porque eles trocavam ideias, trocavam conhecimentos. E nós angolanos não fizemos isso. E não necessariamente trocar ideias e conhecimentos sobre a administração pública vai nos tornar um revu. Vai nos tornar uma pessoa preparada para receber o país amanhã, quando aqueles que nos governam hoje, que são nossos líderes, partirem dessa para melhor, porque não são eternos, não são eternos. Então esse é um aviso para angolanos, estudem, conversem sobre esse assunto, porque, por exemplo, se a gente olhar assim um país, né? Estados Unidos da América é um país extremamente evoluído na questão política, parece que é a única política no mundo que deu certo. Crianças já discutem sobre política, já falam sobre política, já conhecem os presidentes, já entendem o que é voto, voto com como é que se diz? Voto de consciência. Já entendem sobre voto de consciência. Então, nós angolanos, o nosso ciclo, o nosso país, acaba nos levando num nível de acreditar que tudo que tem a ver com a administração pública, seja ligado à política diretamente ou não, é pejorativo e causa guerra e conflito. Pessoal, já passou-se uma geração desde a paz, entendeu? E eu acredito também que os próprios governantes querem que as pessoas discutem sobre a administração pública, porque o governo não tem domínio total de todos os territórios.
Nós devemos identificar o problema e expô-los para que eles possam resolver também. Entendeu? Devemos ser uma ajuda, em vez só de ser um crítico ferrenho. Apontar as falhas do governo só quando você está em sufoco não é válido, porque no exato momento que resolver o teu problema, você vai esquecer que existem mais outros problemas. Está entendendo o que eu estou a falar? Então é isso aí que eu estou a falar, pessoal. A população angolana será refém dos próximos políticos por mais pelo menos 30 anos. Se isso não mudar agora. E isso é uma profecia que eu faço por quê? Porque do jeito que as coisas estão a andar, um grupo clássico de pessoas acabam sendo muito inteligentes. E nasce também outro grupo clássico de pessoas que são muito bem dotados de oratória, que são filhos de políticos, né, que foram estudar lá em Harvard, Oxford, estão a vir para a banda com uma narrativa muito mais eloquente. E claramente, nós que estamos aqui na banda, que acreditamos que discutir sobre política é errado, são aqueles ali que vão depois nos governar. Se você não entender sobre administração pública, se você não entender sobre como o teu país funciona, você não vai ter sucesso nos negócios, você não vai ter sucesso na vida pessoal e você nunca vai ter sucesso na vida espiritual. Porque você vai ser refém. Vou te falar como é que isso funciona. Você é empreendedor, não sabes como é que políticas funcionam dentro do teu próprio país. Como exatamente você vai se adaptar ao mercado? Como exatamente, meu senhor cidadão angolano, você vai se adaptar ao mercado? Você precisa se adaptar ao mercado, você precisa tomar boas decisões. E para tal, você precisa entender pelo menos como é que funcionam as coisas. Está entendendo o que eu estou a falar? Quando você está no alheio, independentemente do que você faça, a tua vida vai interlaçar com a política e vai chocar. Entendeu? Terá choque. Tudo que a gente faz dentro de um país, o país é constituído graças à política, né? Um país sem política não é país. Você está dentro de um país que é constituído por política, você não quer entender como é que funciona. Como é que você vai saber a porta ou a janela? Então são esses pormenores que nós devemos saber que, independentemente daquilo que você quer ser, empresário, engenheiro, não sei quantos, você precisa se adaptar ao mercado. E para se adaptar ao mercado, você precisa entender sobre as políticas urbanas e políticas nacionais para você poder tomar boas decisões. Você às vezes vai criar uma empresa, você não sabe quais documentos precisa abrir. Amanhã aprovou-se uma nova lei, mas porque você é um abençoado que não quer falar sobre política, não sabes. Quando o governo vem, tenta te fiscalizar e barra teu negócio, fecha tudo, vai nas redes sociais a gritar, não, o país não está bom, vou emigrar, blá, blá, blá. Mano, você não está ajudando o país a crescer, entendeu? Hoje em dia não precisamos muito de carteira para conseguir entender mais ou menos o que acontece na banda. Tens um telefone, estás a me assistir, claramente você consegue pesquisar sobre qualquer coisa. Não precisas automaticamente seguir carreira disso, você só precisa se informar. É tipo beber paracetamol, todo mundo sabe que cura dor de cabeça, tá entendendo? Você só não morre de noite, porque sabes que tem paracetamol para dor de cabeça. Exatamente do jeito que funcionam as políticas públicas. Então, saiba para você entender mais ou menos as leis como é que funcionam. É só isso que eu peço. Porque se vocês não fizerem isso, esse grupo pequeno de pessoas que entendem sobre essa porra é que vão governar no futuro. E todo indivíduo que entende que está governando pessoas que não sabem o que você está a fazer, eles automaticamente usufruem disso. Existem diversos tipos de bens que a população poderia ganhar, que está na Constituição. Mas porque a população não sabe nada, não ganha, porque eles não discutem, está a entender? A pavimentação dos bairros que estão a nascer é obrigatório do governo, mas o governo se sente obrigado não, porque ninguém lhe cobra. Está a entender? Amanhã os filhos desses cotas é que vão governar. Vocês acham que vão fazer diferente? Não vão nos dar educação do jeito mesmo que os velhos estão a fazer. É do jeito que eles vão fazer, porque o governo tem muitas surpresas e muitas das vezes você pode até ter um objetivo positivo, mas as decisões vão te levar para um objetivo obscuro, entende? Então precisamos entender isso para poder salvaguardar a integridade do nosso país. Senão vamos estar sempre na mesma ladainha. Agora você vai falar, não, eu vou ir, vou emigrar, vou em outro país. Lá também tem política. Se você não saber, não vai conseguir subsair, porque amanhã você vai entrar na casa de um senhorio, vai querer pregar na parede, vão te cobrar taxa, vai falar que aqui são racistas, me cobraram taxa porque eu preguei na parede. Você não entende sobre políticas públicas urbanas, você não entende sobre políticas habitacionais. Como é que você vai meter prego aí? Então paga multa. Está entendendo o que eu estou a falar? Tudo que a gente faz na nossa vida interlaça para a política.
Não necessariamente nós devemos entender completamente, mas devemos saber pelo menos o básico. É aquilo que eu costumo falar, né, para os humanos que migram, né, que independentemente do país que você vá, independentemente dos seus objetivos, saiba o básico daquele país. E quando eu estou a falar saber os básicos, estou a falar sobre leis, regras, hábitos e costumes. Saiba disso. A organização pública deveria ser um domínio comum. Deverão começar a ensinar isso no segundo ciclo. Está a surgir diversos líderes políticos que estão a fazer um excelente trabalho. Porque eles entendem que a vida não é do jeito que os cotas levavam. Mas no exato momento que eles tomarem conhecimento que a população, afinal de contas, não entende nada sobre aquilo que eles criticam, você vai ver banho de ouro, diamante e petróleo sair da Angola. Entendeu? Teu negócio não vai prosperar, mano. Teu negócio não vai prosperar. Eu estou a te falar, teu negócio não vai prosperar. Porque você não consegue avaliar a população. Você não consegue avaliar o modus operandi do governo, as leis, você não consegue avaliar. Você vai abrir uma loja, fechou. Porque você não entende sobre políticas públicas, tá entendendo? Então é isso, pessoal. Esse é o ponto de vista que eu queria passar para vocês. Vamos discutir sobre isso aqui nos comentários, né? Enquanto a conscientização sobre a administração pública não for comum, ou pelo menos ali 60, 70, 80% da população com conhecimento, Angola será dominado nos próximos 30 anos. Yeah. Então, pais, param de falar nas pessoas para não aprenderem sobre a administração pública. Inscreva no canal, atenção a notificações de partilhar no vídeo que você é interessada. Sou apenas um cidadão preocupado, futuro sociólogo. Nos vemos na próxima.